É um prazer poder estar aqui e falar algumas coisas para vocês sobre o nosso estudo semanal do Vem Segue-me. Esta semana nós estudamos as sessões 81 a 83 de Doutrina e Convênios, porque a quem muito é dado, muito é exigido. E tem muita coisa interessante, curiosa, para refletirmos e para realmente aprendermos. Quando a gente vai para a sessão 81, nós vemos aí um momento histórico importantíssimo para a igreja, que é a formação da primeira presidência, quando são chamados dois conselheiros para ajudar nessa obra. Claro que na época nós não tínhamos este nome específico, né? O Senhor fala que as chaves do reino, né, cabia aí ao ofício da presidência do sumo sacerdócio, que hoje nós sabemos e temos como a primeira presidência da igreja. Então, nesse momento, um dos conselheiros de Joseph é chamado Jesse Gauss. E as pessoas podem pensar, mas quem foi ele? Nós pouco sabemos sobre ele. Então, o que nós podemos, né, quando a gente procura a biografia dele e quando a gente vai lá para o livro Revelações e Contexto, tem algumas informações específicas. Por exemplo, ele casou com a sua primeira esposa, que se chamava Marta, teve 4 filhos e ele pertencia aos Quakers, que é aquela sociedade de amigos. A esposa dele faleceu no parto e ele acabou ficando sozinho com os seus filhos. E depois ele casou outra vez, dessa vez com uma mulher chamada Minerva, teve uma filha com ela e eles decidiram mudar para a região de Ohio. E aí eles se uniram aos Shakes. Lembra dos Shakes que viviam em comunidade e que é uma ramificação dos Quakers? E nessa ocasião ele deixou os 4 filhos sendo cuidados por sua irmã. Quando ele se mudou para Ohio, ele acabou tendo contato pela primeira vez com os santos dos últimos dias, com uma igreja. Ele acabou se convertendo ao Evangelho. A sua esposa não aceitou o Evangelho. E quando ele se converteu ao Evangelho, ele se tornou alguém aí muito participativo. Joseph chamou ele como um de seus conselheiros, um cargo de bastante destaque para alguém que era um membro ainda bastante recente no Evangelho. E uma das coisas que eu acredito, tanto Sidney Rigdon quanto Jesse Gauss, eles tinham experiência nessa vida em comunidade, o que Joseph não tinha. Então seria muito útil para Joseph, uma vez que os santos estavam tendo essa sua primeira experiência em comunidades. Então ele chamou Jesse Gauss como seu conselheiro. E no pouco tempo que ele ficou firme no Evangelho, ele realizou coisas importantes. Ele chegou aí com Joseph ao Missouri para cuidar da administração da igreja. Ele ajudou, inclusive, como escrevente na tradução da Bíblia. Ele era um professor. Ele foi chamado para uma missão, ele foi para essa missão e no percurso dessa missão ele tentou convencer a sua esposa, ele pregou o evangelho para ela, porque ele desejava que ela se unisse à igreja. Mas ele acabou sendo rejeitado pela esposa, ele acabou sendo rejeitado pelos filhos. O companheiro dele adoeceu e nesse percurso aí ele acabou desaparecendo do mapa. Ele não voltou da sua missão, nós não sabemos o que aconteceu com ele, e por ele ter abandonado aí o seu cargo, o seu chamado, não voltou da missão, ele acabou sendo excomungado em dezembro do mesmo ano da igreja. Então, quando a gente pensa, a gente vai refletir muitas coisas, porque, inclusive, surgiram rumores na época. As pessoas diziam assim, Joseph é um profeta? Né? E por que ele não previu essas coisas? Ou porque ele chamou um conselheiro que ia ficar poucos meses no cargo? Né? Ele ficou pouquíssimos meses, menos de 6 meses, atuando como conselheiro de Joseph. E as pessoas começaram a duvidar do profeta. Então, pensem comigo, um profeta também é um homem. É uma pessoa que tem fraquezas. Às vezes as pessoas pensam, o fulano é um líder, é o bispo, é o presidente destaca. Eles também erram.
né? A gente vai ver lá Moisés diante da missão tão difícil que ele tinha, quantas vezes ele quis recuar, ou quantas vezes ele se achou incapaz. E isso foi Moisés, né? Moisés dizia: eu sou pesado de língua, eu sou pesado de boca, eu não vou conseguir, né? Em outras palavras, eu sou um gago. Quando Enoque dizia: mas eu sou ainda um rapaz, apenas um rapaz. Às vezes não confiava em si mesmo, né? E de repente ele foi responsável aí por toda uma cidade transladada, por toda uma Sião. Então a gente vê Leí no livro de Mórmon, quando se quebra o arco. Então muitas vezes os profetas também são humanos. É a única pessoa que viveu nessa terra sem cometer nenhum erro foi o nosso Salvador Jesus Cristo. E é muito interessante esse início da igreja, porque a gente vai ver erros e acertos. Assim como o Senhor também às vezes inspira, né? Para que pessoas sejam chamadas e que essas pessoas têm todas as condições e todos os potenciais para poder realmente cumprir muito bem o seu chamado. Mas as pessoas também têm um livre-arbítrio. Elas também vão fazer jus às suas escolhas pessoais. E foi o que aconteceu. Infelizmente, ele não terminou a sua missão, e embora essa sessão 81 tenha sido escrita especificamente para ele, o Senhor dá promessas. O Senhor diz: olha, é muito específico, se você for fiel ao cargo, né, se você tiver sempre uma oração em seu coração, né, se você pregar o Evangelho, e o Senhor fala várias coisas que ele deveria fazer se você for fiel. O Senhor fala ainda: se você socorrer os fracos, os aflitos, as mãos que pendem, as pessoas que necessitam de ajuda. E aí o Senhor fala das muitas promessas que ele receberia. Que se ele perseverasse até o fim, ele teria a coroa da imortalidade e da vida eterna. Olha que promessa grandiosa. Essa sessão é muito parecida com a nossa própria bênção patriarcal, que está cheio, né, de condicionais, que vai depender se eu for fiel, se eu for obediente, e eu vou ter essas recompensas mais adiante. Mas o que aconteceu foi que ele desistiu pelo caminho. Não sabemos exatamente o que aconteceu, não temos todos os detalhes. Inclusive, na sessão 81, nós vemos que o nome dele havia sido substituído pelo sucessor, que foi Frederick Williams, que foi chamado como conselheiro quando ele sumiu. Mas a igreja acabou restituindo o seu nome, porque reconheceu o direito dele, que embora tenha ficado pouco tempo, foi realmente um conselheiro de Joseph e deveria ter as suas páginas registradas, né, na história da igreja. Então, quando a gente pensa em Jesse Gauss, nós não sabemos os detalhes do que aconteceu, né? Só o Senhor tem esse poder desse julgamento final. O que nós sabemos é que qualquer pessoa que decida se afastar da igreja, seja lá qual foi o motivo, esse reino irá adiante de qualquer maneira. A única pessoa que perde quando decide se afastar do Evangelho somos nós. Quando ele se afastou, ele foi substituído. Um outro conselheiro assumiu o seu chamado, né, e recebeu as bênçãos que ele poderia ter recebido. Então, a importância de nós nos mantermos realmente fiéis, a importância de lembrar do perseverar até o fim, de sermos constantes, de não fazermos as coisas por um período de tempo, mas fazer a vida inteira. Eu estava vendo e estudando sobre Jesse Gauss e eu fiquei pensando e eu lembrei de um discurso que o presidente Monson deu e que ele falava sobre ser finalizadores, pessoas que começam e terminam. E ele contava uma experiência que um dia ele passou na frente de uma loja de móveis e ele viu um cartaz, uma placa escrito: preciso de acabadores. E ele ficou pensando na profissão de acabador. O que fazia um acabador? E na importância que tinha essa profissão. Aquele que vai acabar, aquele que vai finalizar os detalhes, aquele que vai lixar, aquele que vai pintar, que vai envernizar e que vai dar o acabamento e a beleza final de um móvel. Então, ele terminava esse discurso, eu não lembro todos os detalhes, mas ele falava da importância
de nós começarmos e terminarmos, a beleza que tem de ser um acabador, de ser um finalizador. Então, nós precisamos lembrar que na nossa jornada terrena, na nossa caminhada, vamos encontrar pedras, vamos encontrar tropeços pelo caminho. Nem sempre vai ser fácil, mas tudo o que nós precisamos fazer é nos manter constantes, é nos manter firmes, é perseverar até o fim. Esse é um dos requisitos, se nós quisermos um dia sermos coroados com toda a glória, com toda a honra. Quando a gente vai para a sessão 82, nós vemos de igual maneira coisas muito importantes, porque o Senhor está nos falando da importância de guardarmos os mandamentos, a importância de fazer o bem. Às vezes a gente pode pensar assim, mas eu faço tanto bem às pessoas e eu não recebo nada em volta. Não importa. Muitas vezes o bem que você faz a alguém não virá pelas mesmas mãos, mas você receberá através de outras mãos. E se não receber, não importa. E o bem que você recebeu do Salvador Jesus Cristo, aquele que morreu por seus pecados, e o bem que você recebe de um Pai Celestial amoroso, que te deu a vida, que te deu o ar que respira, que te deu seus dons, que te deu seus talentos. Então, o Senhor está advertindo que Ele olha a terra e Ele não encontra pessoas que façam o bem. Então, nós precisamos sim fazer o bem, espalhar a bondade. Ele fala sobre a importância de perdoar as ofensas. Gente, pode ser muito difícil perdoar. Ainda mais quando você se sente injustiçado. Né? É muito difícil perdoar. Mas ainda assim, nós precisamos perdoar. Se quisermos ser perdoados. Precisamos lembrar que aquelas pessoas que nos fazem o mal, aquelas pessoas que são injustas conosco, elas vão colher o mal, elas vão colher a injustiça. Um dia o Senhor vai julgar todas as suas obras. Então que possamos perdoar, para sermos perdoados. Ser misericordiosos, se queremos realmente misericórdia. Então o Senhor fala sobre os mandamentos. Ele fala sobre o poder do adversário que se espalha sobre a terra, sobre o poder das trevas. Mas nós sabemos que se formos obedientes, se guardarmos os mandamentos, que tudo que o Senhor está nos oferecendo é um caminho seguro, porque ao contrário do que muita gente pensa, o mandamento é uma restrição, o mandamento nos impede de fazer isso ou aquilo. Não é. Os mandamentos são uma bênção na nossa vida, porque eles nos protegem do mal. São como aquelas placas de advertência. Eu estou aqui esses dias em Recife, na minha cidade natal, e todo mundo sabe que aqui fica a praia de Boa Viagem. Né? E eu lembro que alguns anos atrás eu vim com meu marido, e Boa Viagem é famosa principalmente pelos sucessivos ataques aí de tubarão nos últimos anos. E uma vez eu vim para Recife com meu marido, e quando nós paramos para ir num determinado trecho da praia, quando nós chegamos tinha uma placa bem grande: proibido banhistas, risco de tubarão. E aí eu disse para o meu marido, não, aqui não dá para tomar banho porque tem risco de tubarão, tem uma placa avisando. Então nós saímos daí e fomos para outro trecho da praia. E quando nós chegamos lá, não tinha mais placa nenhuma. E aí o meu marido olhou para mim e disse, você quer que eu tome banho aqui? Eu disse, sim, aqui não tem nenhuma placa. Ele disse, e você acha que o tubarão sabe ler? Ou seja, né, na cabeça dele existia uma advertência. E não era só o risco naquela região, mas esse risco poderia estar em toda a praia. Como nós sabemos aí que com esse desequilíbrio ecológico que está acontecendo realmente hoje, a gente não sabe em que local exato da praia de Boa Viagem pode aparecer aí um tubarão. Mas por que eu estou exemplificando isso? Porque do mesmo jeito que as placas estão lá de aviso para nossa proteção, assim são os mandamentos. E às vezes a gente nem cometeu nenhum pecado, mas a gente vê um risco ali, uma possibilidade. Não tem nada indicando, a gente já diz, opa, por que eu vou fazer isso? Então que a gente possa realmente ter muito cuidado. O Senhor nos dá os mandamentos para nos proteger, para nos abençoar.
Porque quando a gente guarda os mandamentos, a gente vai se poupar de um monte de coisa, inclusive de se arrepender ou de sofrer por nossos pecados. Então, quanto mais fiel eu for, quanto mais obediente, mais proteção eu terei. E terei essas bênçãos que são reservadas a todos nós, aqueles que forem fiéis, aqueles que perseverarem. Então, esses capítulos, eles são tão importantes porque eles demonstram o quanto esse início da igreja, nessa organização, vivendo em comunidade, nessa partilha de bens, né, nesse armazém que é citado na seção 83, da preocupação com os pobres, com as viúvas, com aqueles que não tinham como se manter, do próprio sustento, né, que era de obrigação dos pais, mas nem sempre os pais tinham como se manter, então de como essa partilha era importante. Então que nós possamos realmente pensar nisso. Nós somos privilegiados por sermos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E como a Escritura diz, né? Eu, Senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo, mas quando não fazeis, não tendes promessa nenhuma. Ou seja, quando eu sou obediente, eu tenho aí as minhas bênçãos, as minhas promessas reservadas. Quando eu não sou obediente, eu não vou saber nunca, eu não vou receber essas promessas do Senhor. Então o Senhor está nos dizendo que nós precisamos ser obedientes. E se formos, receberemos as nossas recompensas. Então que nós possamos realmente pensar, nós conhecemos o Evangelho, nós sabemos as nossas responsabilidades. Então nós seremos muito mais teremos muito mais exigência, muito mais será exigido de nós do que aquela pessoa que não conhece o Evangelho. Porque nós recebemos muito, porque foi nos dado muito. Olha quanto nós temos as escrituras, nós temos as palavras dos profetas, nós temos manuais, nós temos programas inspirados. Então, eu preciso saber que quanto mais conhecimento, mais será exigido de mim. E que possamos realmente ser fiéis, que possamos fazer o melhor que pudermos em nossos chamados, que possamos usar os nossos talentos, o nosso tempo, buscar a inspiração do Senhor para a nossa vida. E o Senhor nos dará as suas bênçãos. E é isso, gente. Uma boa semana. Que a gente possa aprender com essa experiência, essa experiência que nós lemos e que possamos realmente utilizar as Escrituras na nossa vida. E boa semana, bom estudo para todo mundo.